Vamos falar de Vasco. Torcida, apesar de estar chateada com a eliminação na Copa do Brasil, esgotou todos os ingressos para a partida de quinta-feira contra o Cuiabá. Vamos falar também de Paé, que quer cumprir o contrato com os Gigantes da Colina. Tudo isso, desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. E depois da manhã, a bola volta a rolar. E como volta a rolar? Em 6 de januário, às 7 da noite, Vasco e Cuiabá. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago. E, na verdade, erro meu, é a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, 19ª? Tu tá falando do turno, Thiago? Sim, do turno. Era para ser o jogo da última rodada do turno, que na época o Cuiabá tinha que pagar jogos da Sul-Americana, acabaram sendo eliminados pelo Palestino, e depois o Vasco envolvido com a Copa do Brasil também teve que remarcar o jogo algumas vezes. Agora vai ser paga esse jogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí sim, o Vasco vai estar com seus jogos em dia. Bom, vamos começar aí com a torcida. Eu pensei que não ia ter pouca procura de ingressos devido à eliminação da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro, mas não, a torcida do Vasco é tão diferenciada, mas tão diferenciada que em 4 horas esgotou os ingressos, 6 de januário, de casa cheia contra o Cuiabá. Fatores para isso não faltam. O Vasco ainda não chegou nos 45 pontos, que é o número máximo, segundo os matemáticos, para se garantir na elite do futebol brasileiro. Faltam 3 vitórias no ano que vem, e faltam 3 vitórias já empurrando a torcida querendo empurrar o time, na verdade, para vencer o jogo, até porque acaba aí um jejum. O Vasco não vence há 7 jogos, há um mês e meio, e quebraria essa sequência negativa, e aí ficaria perto do Vasco chegar nesses números mágicos, e aí sim pensar num bônus, que seria a Sul-Americana, que é muito mais provável, ou a pré-Libertadores, que ainda pode acontecer, já que o Atlético Mineiro é semifinalista da Libertadores e também finalista da Copa do Brasil, e o Botafogo, que é líder do Brasileiro e semifinalista da Libertadores, ou seja, o G6, que é o grupo da Libertadores, pode virar G7, até mesmo G9. Então, é importante o Vasco manter essa 10ª colocação, vencendo seus jogos, quem sabe aí encostando nesse grupo que está no G8, G9. Bom, e ontem, no nosso Boa Noite, eu falei de publicações, falavam que o Dimitri Paé e o Vasco estão estudando em sair, que o francês saia antes do fim do contrato. Bom, pelo menos por parte do Paé, até foi que os colegas do BTS Esporte, desculpe, também apuraram aqui, por parte do Dimitri Paé, ele quer cumprir o contrato, ou ele está chateado, ou, na verdade, com o seu próprio desempenho. E o que explica aquela pirraça que ele fez contra o São Paulo, quando foi substituído. Ele quer ajudar, ele quer agregar, ainda não está conseguindo, como conseguiu no ano passado, né, com aquele gol na vitória sobre o Fortaleza, na vitória sobre o América Mineiro.
esse ano ele não conseguiu agregar tanto, teve umas boas apresentações no Campeonato Carioca, como no jogo contra o Bangu, mas no Brasileiro fez apenas um gol, que foi um empate contra o Juventude, e ele sente a necessidade de agregar. E ele quer cumprir o contrato. Da diretoria, na verdade, a diretoria vai avaliar o Vasco, o elenco como um todo, quando acabar a temporada, inclusive o trabalho do Rafael Paiva. Aí, no momento, estão focados para chegar nesses 45 pontos e depois obter uma classificação para uma competição internacional. Bom, e o time que deverá enfrentar o Cuiabá, a base deve ser a mesma que empatou em 1-1 e foi eliminado da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né, já que o time teve um bom desempenho em campo, principalmente no primeiro tempo, e deve manter a base daquele time, né, com Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo ou João Vitor, Maicon, e o Maicon que ficou de fora contra o Atlético Mineiro, e Lucas Pinto. O Gumora, Matheus Carvalho, Matheus Cocão e Felipe Coutinho. O Mita, Emerson Rodrigues e Vaete deverão ser esses hoje, mas amanhã tem mais um treino para o Rafael Paiva avaliar a equipe, se vai manter a base que iniciou o jogo contra o Atlético Mineiro ou se terá mudanças. Então, é isso, galera. Até o nosso papo editorial, que não aconteceu na terça-feira. E também vamos fazer um conteúdo de Fórmula 1. E uma boa noite com o resumo da quarta-feira do Vasco. Até mais.